Olá, tudo bem? Neste cafezinho eu vou falar sobre os livros que eu estudo e pesquiso, ou todo o conteúdo que eu falo no meu canal. Hoje eu vou tomar um chazinho. Esse chá é chá de goiá. Falo goiá em japonês ou nigauri, e em português é aquele melão de São Caetano. Esse chá ele é muito bom para evitar glicemia alta, evitar a diabetes ou o agravamento, né, da diabetes e de outras doenças relacionadas à diabetes. Então, em casa aqui nós tomamos muito esse chá. Num certo dia eu vou ensinar como fazer, como secar e torrar. Bem, vamos falar primeiro deste livro, 10% Humano. A autora aqui, Alana Collen, é uma bióloga e ela conta todo como ultimamente, após o estudo do genoma humano, esses estudos prosseguem e hoje está se estudando muito sobre o que tem na nossa microbiota. São tantas espécies diferentes de bactérias que nós temos. E ela fala nesse livro, vou ler um comentário aqui. Neste livro intrigante e revolucionário, a bióloga Alana Collen apresenta as últimas pesquisas científicas e mostra de que forma os micróbios que habitam o corpo determinam o nosso peso, o funcionamento do nosso sistema imunológico e até mesmo nossa saúde mental. Esse foi um dos livros que eu quase que devorei ele. Aí depois vem uma série de 3 livros da doutora Denise Madi Carreiro. Ela é nutricionista, doutora pela Universidade de São Paulo, pela USP, e eu gosto muito de assistir vários vídeos que ela fez quando ela estava ainda associada a essa Jolivie. Esse é um livro que ela escreveu juntamente com eles. É um livro bem fácil de entender a importância da nossa microbiota, e também é um livro feito para leigos, então é de bem fácil compreensão. Esse é um livro da doutora Denise, O Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença. É um livro muito prático, ela foi escrita assim para nutricionistas, mas é de fácil compreensão. Para mim fica fácil, não sei se... Eu acho que o leigo consegue entender muito bem. Ela fala da importância da microbiota e fala também de principais bactérias, principais probióticos que existem no mercado, e fala também de prebióticos, alimentos probióticos. Então é bem legal esse livro. Esse daqui é um mais técnico, é da doutora Denise, fala da síndrome fúngica, que é uma síndrome assim bastante comum nas pessoas que têm imunidade baixa ou devido a alguma doença autoimune, uma doença crônica, ou aqueles que também usam medicamentos que precisam controlar o sistema imunológico. Então é muito útil esse livro. Aí temos esse livro também. Esse livro foi escrito para leigos, é muito bacana o jeito, a forma como ela escreve, até de uma forma interessante, assim que eu até chegava a dar uma risada da forma como ela expõe. É muito interessante, muito legal. A incrível conexão intestino-cérebro. E está sendo muito estudado a respeito disso, de que o nosso comportamento, a nossa personalidade, a nossa forma de agir, de sentir algo tem muito a ver com a nossa microbiota, né? E que nós podemos melhorar cuidando da nossa microbiota, cuidar dos nossos comportamentos também. Aí agora entra na série dos livros
específicos de fermentação. Esse livro é em inglês, Fermentation for Beginners. É bem prático ele, é só de receitas mesmo. E tem uma parte aqui no início que são os princípios básicos que a gente precisa saber ao fazer uma fermentação. Este é um livro específico de fermentação, Fermentation Revolution, é em inglês, são 70 receitas fáceis, receitas saudáveis, e aqui tem tudo que você precisa saber para uma fermentação. Muito bom esse livro. Este é um livro muito bacana, apaixonante assim para ler. Deixa eu confessar o hobby que eu tenho há anos mesmo. Eu gosto de ler receitas, aprender sobre culinária, e eu assinava aquela revista Cláudia por muitos anos a fio, para aprender, para ler as receitas, né? Na hora de folga, para descontrair, era meu hobby. Eu tinha uma montanha assim, e aí agora na era digital, então eu mandei para um sebo. E agora esse livro aqui é um desses que eu gosto de, na hora de folga, ficar lendo e pensando, nossa, mas que incrível esse livro, incrível. São dois chefes de cozinha que explicam como eles trabalham, como eles descobriram e como eles inovaram aquilo que nós conhecemos assim de tradição, culinária japonesa tradicional, koji, miso. E eles foram para o Japão, pesquisou como é que eles trabalham lá, como é que eles fazem. E no Japão é muito tradicional mesmo. Lá existem fábricas de shoyu, fábrica de miso assim, de centenárias, de várias gerações, empresas familiares. E eles foram pesquisar, aprenderam tudo e voltaram e inovaram. Eles incluíram muitos outros miso, vários misos diferentes, shoyu de café, né? Vinagres muito diferentes, como vinagres de salsão, vinagre de abóbora e vários outros tipos. Então é um livro que ele fala aqui, olha, Foundation of Flavor, então é Fundamentos do Sabor. Os chefes de cozinha, eles valorizam o sabor e eles explicam e dão sugestões de como incluir esse fermentado. Tem fermentado de vegetais, né? Nesse livro então está incluído aqui lactofermentados, koji, kombucha, diferentes kombuchas, shoyus, miso, vinagre, garum. Existe o que eles estão fazendo, garum. O que é o garum? O garum, quem vê a minha receita de kimchi, eu uso ali um molho de peixe, que é peixe fermentado, peixe, sal e água, e fica lá por anos, mais de um ano fermentando. E aqui eles fazem garum de frango, por exemplo, asinha de frango assado no forno e depois fermentado por vários meses. Ou garum feito de lula. E assim eles vão fazendo vários tipos diferentes de dashis, não é? Dashis são muito importantes na cozinha, né? Na culinária. Então é bem revolucionário. Se você é cozinheiro, você é chefe de cozinha, você tem interesse, é curioso, como eu, esse livro está indicado mesmo. Agora, indiscutivelmente, é o livro incrível, é do Sandor Katz. Ele é citado até como uma bíblia da fermentação. Aqui está todas as regras, todas as variáveis
todos os problemas que podem acontecer numa fermentação. E aqui está relatado, não vou falar todos os países, mas ele andou por muitos países pesquisando o que nós temos, o que cada povo tem de tradição e de alimentos fermentados. Então aqui tem a receita de como se faz um fermentado de uma certa cultura. Você pode até tentar fazer se você tiver os materiais, tá? É um livro muito incrível. Então uma pessoa que quer aprofundar mais nessa arte da fermentação, é um livro indicado, tá bem? Estes são os livros que eu estudo e pesquiso. A grande maioria desses livros existem na Amazon. Existem outros livros também sobre fermentação. Se puder ser em inglês, tem muitos outros em inglês. Se você acessar pelo link que vai constar na descrição do meu vídeo, se você acessar por aquele link, eu ganho uma pequena percentagem sobre a venda. E convido você também a se tornar um membro do meu canal. Lá no meu YouTube, você vai ver escrito membro. Então você clica nessa tecla e pode fazer as consultas dos valores e dos benefícios também. Por hoje é só. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço!